Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos filhos, e também uma saudação particular a você que nos acompanha pelas redes sociais. Estamos na Quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão. Há poucos dias, a Mãe Igreja, ao depositar as cinzas em nossa fronte, nos dizia a famosa frase: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Como eu sempre brinco, nós não temos pressa de morrer, mas a morte chegará para todos. E nosso Senhor nos propõe, mais do que isso, nos exorta à conversão. As leituras de hoje tratam de um aspecto basilar da Quaresma, que é a oração. A Mãe Igreja nos conclama as três práticas: oração, jejum e esmola, a caridade. E nada disso é possível sem este espírito orante, sem este espírito de oração. O Pai Nosso é apresentado no Evangelho que acabamos de escutar como o modelo da prece cristã, porque nele estão contidos os pedidos fundamentais, os pedidos precípuos para a nossa santificação, a saber, o reino de nosso Senhor, que é a própria igreja. Há muita heresia por aí hoje em dia: Jesus não queria a igreja, queria o reino. Cuidado com esses falsos pastores, inclusive muitas vezes dentro da própria igreja, sorrateiros. Como dizia São Pio X, os piores inimigos não estão fora, estão dentro, tentando perverter o povo santo de Deus. Nos diz o catecismo que a igreja é o reino de nosso Senhor, não há diferença. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Já vou pedir aqui ao vivo, porque as minhas homilias não têm ido para a página da Imaculada, não sei porquê, espero que esta vá. Não sei se o padre fala verdades muito duras, mas espero que esta fique gravada lá, viu? Se não ficar, vai dar diarreia, e praga de padre pega. Muito bem, então, que este sermão de fato nos converta, começando do padre, porque somos todos pecadores. Mas eu não acredito no inferno, Padre Pedro. Então, quando você estiver lá, vai acreditar. Não basta assistir TV, não basta assistir TV Imaculada, não. Isso é muito bonito, é muito importante. Assista, isso é parte do processo. Mas tem que ir à igreja também. Muitos católicos que desde a pandemia não tem problema ir ao boteco, não tem problema ir à bebedeira, mas para a igreja não pode ir. Por isso, Quaresma é tempo de conversão. Se você se encontra em pecado mortal, mais ainda. Porque para morrer, como reza o adágio, basta estar vivo. Faça bem o seu exame de consciência.
Se necessário, anote num papelzinho, como fazem os infantes. Nosso Senhor mesmo disse: quem não se fizer como esta criança, não entrará no reino dos céus. Quando em tenra idade aprendíamos, quando ainda havia catecismo, boa catequese, aprendíamos a confessar: Padre, dá-me a bênção porque pequei. Minha última confissão foi há tantos dias. De lá para cá, minha consciência me acusa dos seguintes pecados. Pá. Confissão não é direção espiritual. Quer conversar com o padre, marque um horário. Mas confissão, até por caridade com os irmãos que estão na fila do confessionário, deve ser objetiva, falar os pecados. O padre vai lhe impor a penitência e dar a absolvição. E quando o padre nos perdoa, é o próprio Cristo que nos absolve. Como diz o salmo de hoje, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Caríssimo filho, caríssima filha, você que nos acompanha pelas redes sociais, só Deus conhece as angústias que você tem atravessado. E tenha certeza, muitas dessas angústias derivam da falta de confissão. O Papa São João Paulo II dizia que os consultórios psiquiátricos estão abarrotados. Por quê? Porque os confessionários estão vazios. Aliás, muitas igrejas, para não falar a maioria, tiraram os confessionários. Isso é uma armadilha de Satanás. Porque confissão, como o padre dizia, não é conversinha. Quem consegue se ajoelhar, deve se ajoelhar de modo humilde. Isso expressa também a nossa sinceridade, desejo sincero de mudança. Como diz a doutrina da Igreja, para recebermos o perdão, são 3 os atos do penitente, a saber, a contrição, que é o arrependimento, a acusação íntegra dos próprios pecados, e quando os pecados são mortais, inclusive a quantidade e as circunstâncias, isto é, os eventuais agravantes. Por isso a gente chama esse sacramento de confissão, que é o nome popular da acusação, acusar-se com simplicidade. E, finalmente, a reparação, que é a satisfação, popularmente chamada de penitência, porque as penas que não pagamos nesta vida, pagá-las-emos no purgatório. E a menor pena do purgatório, nos diz São Tomás de Aquino, ainda é maior do que a maior pena desta vida. Então, tudo que o Senhor nos oferece, sejam as alegrias, sejam as adversidades, para a nossa conversão. O que não aprendemos no amor, aprendemos na dor. E assim nos diz o profeta Isaías: assim como a chuva e a neve descem do céu para lá, não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar a semente, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então ouça esta palavra, porque quando o sacerdote fala, é o próprio Cristo que fala. Para isso ele constituiu a igreja. Para isso nos deu a chave do reino dos céus, de ligar e desligar. Ouça esta palavra, caríssimo filho. Volte para a casa do Pai enquanto há tempo. Quaresma não é tempo de ficar em casa descansando, não é tempo de folga. É tempo de penitência, é tempo de jejum, é tempo de esmola, caridade. É tempo de oração. Ao final do Pai Nosso, nosso Senhor nos diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A oração que daqui a pouco rezaremos na Santa Missa. O mal existe, o diabo existe. Nem tudo vem do diabo, mas muita coisa sim, não se engane. E a Quaresma é esse tempo de um grande exorcismo, de limpar as mazelas do nosso coração. Isto só é possível, como dizia, com um desejo sincero de emenda, de reparação, não só dos nossos pecados, mas também de tantas afrontas cometidas contra o Sacratíssimo Coração do Senhor e o Imaculado Coração de Maria. Nosso santuário fica hoje, a partir das 8 da manhã até às 21 horas, com atendimento de confissões. Venha, faça a sua confissão, ou mesmo aí na sua paróquia, onde for possível, e peça a Nossa Senhora a graça de viver o que nosso Senhor nos ensina hoje, nesta oração do Pai Nosso. Para que venha o seu reino, nós temos que fazer a nossa parte. O reino de Deus começa já nesta vida, com as nossas virtudes,
com a nossa santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.